É grande alegria para mim, irmãos, poder participar desse momento precioso. 12 anos de igreja. Nessa semana nós celebramos 14 anos. Na realidade seria 31 de outubro, mas fizemos na semana seguinte. 14 anos e é uma história que tem um paralelo aí importante, né? A igreja do Alto Branco e a igreja Presbiteriana da Aliança tem muito em comum, e nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, pelo que o Senhor tem feito através dessa igreja, pelo ministério do pastor Augusto Braine, pelo conselho, pelo pastor Pacífico, né, que agora se junta aí ao ministério, a esse trabalho. Deus abençoe grandemente aos irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo, por favor, no texto de Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler apenas, irmãos, os primeiros versos. Gênesis, capítulo 12, apenas os primeiros versos, até o verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acrescentaram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Suplicamos, Senhor, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para podermos contemplar, ó Deus, a glória do Teu Evangelho, a beleza da manifestação da Tua graça em salvar um povo para si, um povo que é de fato comprado pelo Teu sangue. Isso desde a antiga aliança, desde o período do Antigo Testamento. E nós suplicamos que o Senhor nos ajude, dando-nos entendimento, dando-nos compreensão da Tua palavra, a fim de que Cristo seja glorificado, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja. No nome dele oramos. Amém. Se nós, irmãos, buscássemos conceituar igreja, o que é igreja, né, certamente isso é um assunto complexo, mas tem muitas possibilidades. Eu queria me pautar naquilo que normalmente os estudiosos fazem. Eles partem de um texto da Escritura lá no livro de Apocalipse. Eu queria que você abrisse esse texto comigo, por favor. Apocalipse capítulo 17, no verso 14. Apocalipse 17, verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também, e aqui ele dá 3 descrições: os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Normalmente os estudiosos entendem que nesse texto de Apocalipse nós temos aqui um conceito muito claro do que é igreja. Esses 3 termos aqui utilizados, esses são chamados eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. E veja, nós estamos aqui no último livro do Novo Testamento, e você pode ter plena certeza que esses 3 termos, eles são usados categoricamente para descrever Abraão e a aliança que Deus fez com ele ali em Gênesis
no capítulo 12. Você pode, por exemplo, perceber lá no livro de Neemias, veja, não desmarque esses termos, chamados, eleitos e fiéis, mas lá em Neemias, irmãos, por favor, no capítulo 9, no verso 7, Neemias 9, 7 até o verso 8, preste bem atenção nas palavras utilizadas aqui no período pós-cativeiro babilônico. Então, entenda, nós estamos lendo um texto que é do período da lei, nós citamos um texto de Apocalipse que conceitua igreja, e nós podemos entender que esses termos usados em Apocalipse são termos que se referem também à pessoa de Abraão. Então, por exemplo, no verso 7 de Neemias 9 em diante, ele diz: olha, tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Veja as duas primeiras expressões: elegeste Abraão e lhe puseste por nome Abrão e achaste o seu coração fiel. Lembre-se, escolhido, eleito, fiel, e ele é descrito assim em Neemias. Mas se você, por exemplo, ainda for para o texto de Hebreus, um texto clássico, Hebreus, no capítulo 11, verso 8, o autor da carta aos Hebreus, referindo-se a Abraão, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, veja, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Chamado, eleito e fiel. Termos que são categoricamente usados para a pessoa de Abraão. E ali, irmãos, nós temos necessariamente o pacto da graça manifestado, não pela primeira vez. Ele foi anunciado ali imediatamente com a entrada do pecado, com o anúncio de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas nós temos dentro desse processo revelacional a igreja sendo desvelada, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e um povo que ele iria redimir desde o período do Antigo Testamento. Nós temos a beleza das nossas confissões, irmãos. Você vai, por exemplo, perceber que no capítulo 7 da Confissão de Fé, que trata acerca da doutrina do pacto, especialmente o parágrafo 5º, quando ele descreve que o pacto da graça, no período da lei, a lei aqui é o período do Antigo Testamento, não que não houvesse graça no Antigo Testamento, mas é a maneira de descrever o período antes da vinda de Cristo. Então, no período da lei, esse pacto da graça, ele era administrado dessa maneira, e ele vai descrever pelo Cordeiro Pascal, pela circuncisão, por profecias, e ele vai descrever tudo isso e vai colocar um detalhe importantíssimo. E, irmãos, isso especialmente para os judeus. Então, era onde a igreja do Senhor no Antigo Testamento, ela era manifestada. E por isso, o propósito, entenda, a grande missão, o grande chamado de Deus para a igreja é exatamente exaltar o nome de Cristo entre as nações. Daí você vai perceber um detalhe riquíssimo aqui, riquíssimo no nosso entendimento, porque no parágrafo 6º do mesmo capítulo da Confissão de Fé, que trata sobre a doutrina do pacto, capítulo 7 da Confissão de Fé, o 6º parágrafo, ele vai dizer que no período do Evangelho, quando Cristo, a essência, chega, o pacto ele é administrado pela pregação e pela administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E aí ele vai descrever muitos detalhes, mas ele vai colocar um ponto importante. Ele diz: não apenas para judeus,
mas também para os gentios. Para os gentios. Há um processo muito interessante aqui. E quando nós lemos, por exemplo, a maneira como o texto de Gênesis 12 ele é construído, né? Você vai perceber da seguinte forma, do verso 1 até o verso 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Tanto Neemias quanto o autor da carta aos Hebreus, nessa história, eles vão usar os 3 termos usados em Apocalipse para descrever a igreja. De modo tão inequívoco, irmãos, a igreja do Senhor está sendo exatamente manifestada aqui. Chamado, eleito e fiel. O que vai acontecer na sequência? Ele passa, então, a fazer promessas. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenda, nesse chamado aqui, há uma característica inequívoca da salvação dos gentios, a igreja do próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Nós podemos dizer, então, nesse primeiro momento, irmãos, de que você vai olhar para toda a história, não é? E dizer, Abraão, no seu tempo, no seu momento histórico, ele olha de onde ele está e o que ele vê, para onde ele vê, o que ele enxerga. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, nas palavras dele em João 8, verso 56, ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. É interessante que aqui eu tenho um elemento impressionante, que é o fato de que ele extrai benefícios daquilo que ainda não aconteceu. Ele extrai benefícios daquilo que ainda não se concretizou. Ele se regozija, ele se beneficia, ele é abençoado com aquilo que ele vê. Entende? O ponto aqui em tela, irmãos, não é meramente Abraão como alguém que é um indivíduo chamado para construir uma nação, mas é alguém que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo desde o princípio, a ponto do próprio Senhor Jesus Cristo descrever isso, dizendo que ele viu o meu dia, viu e regozijou-se. Como é que alguém se alegra com aquilo que ele não ainda provou? Não é? William Perkins, um dos puritanos, vai dizer uma coisa impressionante sobre isso, comentando Hebreus capítulo 11 em particular, quando diz que a fé é a certeza, a convicção daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero. Ele diz o seguinte: a fé é a única forma de explicar a obra da redenção no Antigo Testamento do Cristo que ainda iria morrer no Novo Testamento. Como? Porque traz a realidade aquilo que ainda não é real. Ele traz à existência aquilo que ainda não existe, e ele faz presente aquilo que está ausente. É a certeza daquilo que eu não vejo. Esse conceito, então, faz com que Abraão seja, literalmente, é isso que vamos trabalhar um pouco na sequência, ele é o homem que crê, ele é o homem que crê no Evangelho, e isso é o grande ponto. Daí o papel dele e o papel da própria igreja é a proclamação desse Evangelho, que nós vamos lidar com isso na própria sequência do texto, Mas ainda, irmãos, não é? Você vai perceber que Abraão ele tem um papel, e o pacto que Deus fez com Abraão tem um papel singular, eu diria, na história do Antigo Testamento. Quanto mais nós estudamos acerca de Abraão nas Escrituras, os eventos da sua vida,
né? Mas nós ficamos impressionados com a peculiaridade da posição que ele tem na revelação bíblica. Como é tão importante a história desse homem. Você pode pensar, por exemplo, nos homens da história. Adão, ele veio antes de Abraão, claramente, não é? Ele é o cabeça daqueles que são criados ordinariamente por Deus. Então ele é o cabeça natural da família humana. E Deus lidou com ele, como nós conhecemos a palavra de Deus, antes e depois da queda. Noé, por exemplo, é tratado como cabeça e representante da nossa raça no pacto divino, no dilúvio, como nós conhecemos, mostrando a estabilidade das ordenanças da criação desde o princípio. Mas o pacto com Abraão, irmãos, preste atenção nisso, ele é referido nas Escrituras pelo menos 10 vezes mais do que qualquer outro pacto que você possa encontrar na Sagrada Escritura. E você vai ainda analisar de todos os nomes do Antigo Testamento, né, com talvez uma exceção, irmãos, de Moisés, que é muito citado também nas Escrituras, a frequência do uso de Abraão nos evangelhos de Atos, nos ensinos dos apóstolos, não é? Paulo chega a tratar da doutrina que os reformadores vão dizer que é a doutrina em que a igreja fica de pé ou vai cair, que é a doutrina da justificação pela fé, e ele vai defender e mostrar essa verdade com base na história de Abraão, o pai da fé. Mas o que chama a nossa atenção ainda por um pouco de reflexão nesse elemento, irmãos, é que você vai olhar como a narrativa de Abraão ela é breve, como o ensino dele é curto. Você vai encontrar ali do capítulo 12 até o capítulo 25 do livro de Gênesis, e já no capítulo 25 já estão inseridos os seus filhos nessa história, ou melhor, o próprio Isaac nessa história. E o 25 é quando ele morre, no 24 é quando o seu filho assume seu lugar. Então, do capítulo 12 até o 23, podemos dizer, você vai ter uma ênfase na pessoa dele, e você olha para a história dele, irmãos, e se impressiona como que ele carrega tal importância dentro da revelação do Evangelho. Uns termos em Gálatas usado pelo apóstolo Paulo que eu queria frisar antes de voltarmos a analisar o nosso próprio texto. O texto de Gálatas, irmãos, no capítulo 3, no verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Lembre-se que nós vamos voltar a esse texto com mais detalhe posteriormente, mas perceba que aqui ele vai citar a última parte do chamado de Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Veja o verso 6 até o 9, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que Evangelho, irmãos? Em ti serão abençoados todos os povos. É o encerramento daquela sessão que nós acabamos de ler. E aí ele diz, de modo que os da fé são abençoados com crente Abraão. Com crente Abraão. Como nós podemos explicar a importância dele um pouco mais, irmãos? Então, a primeira coisa que eu queria frisar com vocês é que você não vai entender Abraão, ele tendo um papel muito importante na história da revelação, especialmente no Evangelho de Cristo, não por causa de realizações pessoais dele. Abraão não fundou nenhum reino, irmãos. Ele não escreveu nenhuma parte das Escrituras. Ele é chamado um profeta, não é? Mas nenhuma profecia veio da boca dele diretamente.
E nós não podemos achar também a explicação no caráter de Abraão, dizendo, porque ele era um homem santíssimo, era um homem perfeito. Ora, você vai ler a história de José e vai encontrar nele uma história onde os pecados são praticamente nulos. Mas Abraão, você vai ouvir dos seus pecados, dos seus temores, das repreensões que até os ímpios farão a ele. Uma coisa eu te peço, Abraão, não mintas, não mintas. O Senhor Deus, quando no capítulo 17 vai chamá-lo, diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O que chama a nossa atenção, irmãos, é que não há nada no caráter dele que possa trazer isso. O Evangelho foi pregado a Abraão, como diz o texto de Gálatas capítulo 3, verso 9. O argumento do apóstolo Paulo inteiro em Gálatas, irmãos, o inteiro, no 3º capítulo da sua epístola, é que se eles não conhecerem o evangelho que foi pregado a Abraão, eles não conhecem o evangelho da graça jamais. Entenda, a tese é, se eles não conhecerem o que foi pregado a Abraão, o evangelho que foi pregado a ele, eles não conhecerão o evangelho da graça em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Você adentra o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, mais uma vez essa tese. O pacto que Deus fez com Abraão, irmãos, e sua descendência, foi um pacto chamado pacto da graça, pacto de paz, onde o Senhor literalmente estabeleceu com eles, quando crentes que criam no Senhor recebiam as promessas que foram feitas a Abraão. As promessas de Abraão. Paulo disse aos Gálatas, irmãos, né? Como foi que essa promessa chegou aos gentios? Como as promessas de Abraão chegaram aos gentios? Se você voltar comigo em Gálatas, no capítulo 3, por favor, mais uma vez, você vai ver comigo, a partir do verso 10, a seguinte declaração: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ora, se todos nós estávamos debaixo da maldição da lei, como foi que nós fomos libertos? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E que relação tem isso com Abraão? Veja, e na sequência, irmãos, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção, veja, que bênção, de que Deus iria salvar os gentios, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você entende? A igreja do Senhor ali, ela claramente manifesta desde o princípio que Deus iria salvar não apenas uma nação ou um povo específico, mas um povo dentre todos os povos. A última visão que nós teremos da glória é que diante do trono de Deus estarão curvados todos os povos, raças, línguas e nações que creram no nome do Senhor, porque a promessa feita a Abraão chegou aos gentios. E o que Paulo está dizendo aqui no verso 14 nos chama a atenção por isso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido. Lá na história de Abraão, irmão, nós já podemos ver isso um pouquinho. A companhia de crentes que se juntavam
no fundamento da palavra graciosa de Deus e do pacto que ele fez com o próprio Abraão. Eles estavam unidos pela mesma adoração, debaixo da mesma palavra, submetidos aos mesmos sacramentos. Nós podemos ver isso. A igreja de Deus, edificada sobre o Evangelho e sobre o pacto da graça, ela era distintamente e visivelmente colocada em conexão com a maneira de Deus lidar com Abraão no Antigo Testamento. Eu vou repetir: a igreja de Deus, edificada sobre o Evangelho e o pacto da graça, foi distintamente e visivelmente colocado em conexão com o modo de Deus lidar com Abraão no Antigo Testamento. Veja, irmãos, ainda você pode olhar para a história do próprio povo. Lembre-se disso. Eu quero que você venha comigo numa viagem histórica para você perceber o papel desse pacto nos momentos da história de Israel mais distintos, como uma certeza da bênção do Evangelho sobre aqueles homens em qualquer época da história, em qualquer momento da história. O grande avivamento espiritual no meio do povo de Deus, irmãos, você vai perceber que estava sempre associado com as promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência. Vamos lembrar, quando Israel estava cativo por mais de 400 anos, você lembra da promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis, no capítulo 15? Deus disse a Abraão, irmãos, que o povo dele seria escravizado no Egito, mas ele iria libertá-los. E como é que ele faz isso? Exatamente com o sacrifício pactual, a morte do cordeiro, quando é estabelecido o pacto em Gênesis, no capítulo 15. Você vai ver, lá ele promete que Deus iria libertar o povo do cativeiro. Isso nos faz então perceber ainda alguns detalhes interessantes. Por exemplo, lembre-se, se foi feita uma promessa a Abraão, e isso está associado ao poder e à glória desse evangelho, que iria redimir as nações, não apenas Israel, mas as nações do mundo. Veja que o povo de Deus naquela época, ele era abençoado junto com Abraão. Preste atenção nesse detalhe. Em Êxodo, no capítulo 2, por favor, abra sua Bíblia comigo, irmãos. Êxodo, no capítulo 2, no verso 23. Êxodo 2, 23. Diz assim um texto: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e seu clamor subiu a Deus. Eles oraram a Deus, entende? Essa relação pactual não é meramente algo externo, existe benefício direto. Eles clamaram e o Senhor ouviu as suas orações. Mas o detalhe aqui no capítulo 3, por favor, no verso 6 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim: disse mais, diante da pergunta de Moisés, qual o teu nome? Ele diz, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. No mesmo capítulo, no verso 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, e assim serei lembrado de geração a geração. Ora, se você olhar para o texto sagrado em outro momento da história, irmãos, por exemplo, quando você vai lá para o texto de segundo livro das Crônicas, por favor, abra seu texto comigo,
É um passeio histórico, literalmente, onde a pessoa de Abraão, nesse contexto, ele é sempre trazido à tona. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo. Veja, irmãos, nós estamos aqui no período final da história de Israel, já no retorno do cativeiro, nesse conflito aqui. E você vai lidar com uma realidade. Abraão continua sendo aquilo que Deus prometeu a ele, continua sendo a esperança do povo em qualquer época da história. No capítulo 30 do mesmo livro de 2 Crônicas, capítulo 30, no verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. 30, verso 6. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filho de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis e da Assíria. Quando Israel, irmãos, cometeu o pecado gravíssimo de edificar um bezerro de ouro e está a ponto de ser destruído por Deus, qual o argumento que Moisés usa em Êxodo 32 e 33 e 34 para lidar com aquele momento? Ele vai dizer o seguinte, a linguagem daquele pecado, no verso 10 do capítulo 32 do livro de Êxodo, ele vai dizer: sai da minha frente, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de ti uma grande nação. A linguagem pactual que Deus usou com Abraão: eu farei de ti. Imediatamente no verso 11, Moisés começa a suplicar a Deus, com a honra do nome dele, e depois ele diz: lembra-te das promessas que fizeste a Abraão, Isaque e Jacó. Perdoa o pecado do povo. A história de Abraão, ela é trazida nos momentos cruciais que nós podemos lembrar da história de Israel, irmãos, histórias cruciais. Um texto que eu acho espetacular é lá o momento que Zacarias, pai de João Batista, ele está ali orando ao Senhor, e ele está com um cântico ao Senhor, porque Cristo chegou, o seu filho nasceu e Cristo vai vir. E veja as palavras dele em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 67. Preste bem atenção, irmãos. Lucas 1, a partir do verso 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai. Que juramento ele fez ao nosso pai? De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. A história de Abraão, irmãos, ela vai falar da pregação do Evangelho, ela vai falar da salvação dos gentios, ela vai falar do modo da adoração a Deus, como deve ser. Em todos esses aspectos,
a história daquele texto de Gênesis 12 chama profundamente a nossa atenção. Ora, isso ainda nos faz pensar qual foi a bênção que Deus prometeu a Abraão, irmãos, ali. Quero que você volte comigo para o texto de Gênesis 12, um pouco de reflexão desse texto, não vai ser toda a nossa análise de um texto, mas perceba comigo alguns detalhes importantes aqui, irmãos. Ora, alguns estudiosos vão dizer isso, entenda, irmãos. Aqui há uma lógica interessante no texto em que, dentro da língua hebraica, é utilizado todos os meios para se fazer uma ordem, dar uma ordem. Na língua hebraica, como na nossa língua portuguesa, você tem o imperativo, que é uma ordem dada para as segundas pessoas. É assim, né? Tu, vós, ordem dada para as segundas pessoas. Só que em hebraico existe a vontade da primeira pessoa e a vontade da terceira pessoa. É uma característica interessante, que é o coortativo que se chama. Então, como eu não tenho como traduzir uma ordem para a primeira pessoa, você mostra o desejo dele, a vontade dele. Isso tudo, irmãos, ele é construído nesses 2 primeiros versos. São usados todas essas estruturas nos 2 primeiros versos, para que a ordem última seja dada. No verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É claro que a promessa de uma terra, a promessa de um povo é inequívoco, mas entenda que toda a ordem ela vai ter um foco, e o foco é exatamente o final desse texto. Como Paulo lembra disso? O evangelho foi anunciado, em ti todas as famílias da terra serão benditas. Por quê, irmãos? Porque isso vai ser o argumento no último evento da história de Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque. As bênçãos do capítulo 12 serão repetidas aqui no capítulo 22, com uma pequena modificação. Venha comigo para Gênesis capítulo 22, por favor, e olhe comigo o texto, irmãos. No verso 11 em diante, ele diz assim, do capítulo 22, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O apóstolo Paulo, entendendo esse texto, diz, desde o princípio, a salvação dos gentios, a igreja do Senhor, por meio da pregação do evangelho de Cristo. Desde o princípio. Serão benditas todas as famílias da terra em teu nome.
Paulo disse então aos Gálatas o seguinte, irmãos: a Escritura pré-anunciou que Deus justificaria os gentios pela fé. O Evangelho foi pregado a Abraão quando diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui foi pregado o Evangelho a ele. A última oração, irmãos, plenamente se refere às passagens de Gênesis que lemos. Literalmente, você vai ver isso. Do capítulo 12 ao capítulo 22 do livro de Gênesis. A bênção de Abraão foi dita aqui. Capítulo 12 e o fechamento da história no capítulo 22. Ele termina com a mesma declaração que começa a sua história. Primeiro e acima de tudo, irmãos, enfaticamente repetida, de forma diferente, do primeiro ao último registro a Abraão, foi dito a ele que a bênção do Senhor seria sobre ele e sobre a sua descendência. Eu te abençoarei, farei o teu nome grande e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja como isso é impressionante no próprio texto, a ênfase estabelecida. As promessas, irmãos, elas se colocam ainda mais e mais e mais elevadas. Eu abençoarei os que te abençoarem. Sabe o que é isso, irmãos? Abraão não era uma pessoa individual meramente. E como falamos, ele era o representante dessa realidade. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que é nele que é descrito dessa mesma forma lá no Novo Testamento. Ainda um detalhe interessante, irmãos. Ainda um detalhe tão interessante. A bênção não seria meramente passada através dele. Veja, não é que ele iria abençoar, onde ele passasse ele iria abençoar as pessoas, não é isso, não. Estaria tão unida a pessoa dele, irmãos, que se você tivesse com ele ou contra ele, você seria abençoado ou amaldiçoado, literalmente. Como é que você lida com Abraão? O que você pensa dele? Qual a sua relação com ele? Isso descreve a tua condição, bênção ou maldição. Essa é a realidade de onde começa a glória desse evangelho que vai ser anunciada a toda a terra, por todas as nações. Esse é o primeiro passo, irmãos. Veja, esse aqui é, sem dúvida alguma, o primeiro passo. Deus não deixou dúvida de que quando o fruto desse escolhido, dessa vinha escolhida, fosse colhida, quando essa vinha fosse colhida, quando o fruto dessa escolha fosse colhida, nós teríamos as nações, a igreja do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 17 de Gênesis, isso ainda é mais claro. Eu estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti, por todas as gerações, como pacto eterno. Eu serei Deus para ti e para a tua semente e descendência depois de ti. Não serei apenas teu, mas dos teus descendentes. Jesus disse: quem são esses? Os que creem no Evangelho de Cristo. Os que creem no Evangelho de Cristo.
Como é que isso se manifestava então? E nós vamos falar isso depois em outro momento, mas entenda, quando eles criam, eles eram selados com o pacto, com o selo da aliança, a circuncisão. Todas as nações da terra. Se a promessa em Gênesis 17, irmãos, ela se refere a Abraão e aos seus descendentes, isto é, a promessa não é apenas a ele, mas aos seus descendentes, não é à toa, não é em hipótese alguma distinto, não é a declaração de que é dada lá em Atos, no capítulo de número 2, quando o evangelho é anunciado. Então, veja, Abraão não é citado diretamente, mas a linguagem abraâmica, do pacto abraâmico, é citado mais uma vez. Lá em Atos, por favor, abra sua Bíblia comigo, Atos, no capítulo 2, irmãos, preste bem atenção como esse texto ele é descrito. Apenas a partir do verso 37. Atos, capítulo 2, a partir do verso 37. Diz assim a Escritura Sagrada: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Ele repete a mesma linguagem usada a Abraão em Gênesis 17. A mesma mensagem no Evangelho. O Espírito veio sobre a igreja, é anunciado o Evangelho e a mesma linguagem do pacto abraâmico é estabelecida. Aqui nós temos diante de nós, então, alguns pontos que eu diria cruciais, irmãos. Lembrando aqui das palavras de Estevão, quando estava para ser apedrejado diante do Sinédrio, não é? Ele adverte exatamente isso. Ele diz assim: ninguém vai herdar a terra. Quem não vai herdar a terra? Ele se refere a Abraão. Ele nunca tomou posse daquela terra, ele andou por ela. Nós lemos no capítulo 12 de Gênesis que ele chegou a Canaã, mas ele nunca possuiu a terra. O texto de Estevão, no capítulo 7 de Atos, vai dizer literalmente que eles nunca possuíram aquela terra. Nunca possuíram aquela terra. O que ele aguardava? Segundo Hebreus, uma terra cujo arquiteto e edificador é o Senhor. A mesma fé, ele aguardava a cidade que Deus havia edificado. O ponto não é uma terra na Palestina. Em Romanos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: Deus disse a Abraão que eles seriam herdeiros do mundo. Não disse eles seriam herdeiros da terra, eles conquistariam o mundo, porque estava no âmago do pacto da graça, a salvação dos gentios, da igreja do Senhor. Não seria uma terra na Palestina que Abraão aguardava, mas a terra que se chama o céu, o lugar que Deus edificou. Esse era o lugar que ele aguardava. E a nação que ele veio edificar não era a nação meramente de Israel, porque a promessa referia-se às nações do mundo. As nações do mundo. Se você tem dúvida, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deveria ouvir esse evangelho, e esse evangelho foi anunciado desde a lei até hoje, é só você não se cansando de abrir a Bíblia comigo, no evangelho de Lucas, no capítulo 24, nas palavras gloriosas do evangelista, quando ele diz assim, no final, depois da ressurreição de Cristo. Lucas, capítulo 24, veja
o verso 44 em diante, irmãos, ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Estava escrito onde, irmãos? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui em todo o cano do Antigo Testamento estava escrito sobre Cristo. Mas o que está escrito sobre Cristo? Eu posso dizer, está se falando sobre Ele. Mas o que está se falando sobre Cristo? Irmãos, veja a sequência do verso. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito. Então, está escrito onde? Na lei, nos profetas e nos salmos. O que está escrito, irmãos? Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Aqui, Jesus está dizendo, aquilo que você vê no pacto abraâmico é exatamente a glória desse evangelho que desde o princípio declara que o nome do Senhor vai ser proclamado a todas as nações. Como Abraão se tornou servo de Deus, ele creu no evangelho. Ele viu e se regozijou. Não é impossível ter a esperança, as promessas, a expectativa da vida eterna, se não for pela fé em Jesus Cristo. Desde o princípio foi assim. O evangelho do Senhor, proclamado desde então, é o evangelho que nós seguimos proclamando para a salvação dos eleitos do Senhor. Chamados, eleitos e fiéis. Amanhã, eu digo no domingo, melhor dizendo, eu vou voltar a esse tópico claramente e eu vou falar sobre os frutos da fé de Abraão já naquele momento. A fé e a obediência. Como os que andavam com ele obedeciam aos mandamentos do Senhor, porque creram. Os chamados, os eleitos e os fiéis. Era essa a igreja de Apocalipse. Essa é a igreja de Gênesis. Essa é a igreja de Cristo em qualquer época da história. O que fazemos? Fazemos o que o nosso pai Abraão fez. O que você precisa fazer? Você precisa crer, como Abraão creu. Crer em quê? Na pregação genuína do evangelho. Chamado, eleito, obediente. Viveremos assim, como igreja do Senhor. Que missão gloriosa o Senhor nos deu. Que missão gloriosa o Senhor nos deu. Que essa igreja, irmãos, e o conselho dessa igreja nunca se canse de proclamar o poderoso, simples, glorioso Evangelho de Cristo. Porque é o único que salvou os homens no Antigo Testamento. É o único que pode salvar os homens hoje, em qualquer época na história. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, bendito Deus, pelo privilégio tão glorioso que temos da tua presença, de podermos refletir na tua palavra, meditar nos teus ensinamentos.
podendo, ó Deus, olhar para a Escritura, encontrar a voz do Evangelho de modo tão sublime. Ó, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, dá-nos coração para entender, dá-nos olhos para enxergar, porque se o Senhor não nos conceder essa graça, se o Senhor não abrir os nossos ouvidos, nós ouviremos e não obedeceremos. Tem piedade da nossa alma. Ajuda-nos na proclamação desse Evangelho. Ensina-nos a vivermos pela fé, em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.